Olá, neste vídeo nós iremos tratar da análise de atividade inventiva de pedidos de patente. Iremos tratar da questão dos efeitos técnicos causados pela invenção. Para a avaliação da atividade inventiva, o examinador deve considerar não apenas a solução técnica em si, mas também o campo técnico ao qual a invenção pertence, o problema técnico solucionado e os efeitos técnicos produzidos pela invenção. Tudo isso tem que ser levado em conta na análise de atividade inventiva. A palavra técnica provém do grego techne, que significa as artes úteis, de forma que, em sua origem, a palavra envolve algo do mundo físico, em oposição às ideias puramente abstratas. Então, o técnico traz a sua oposição em relação às ideias propriamente abstratas. Para Gama Cerqueira, o efeito técnico constitui a pedra de toque da privilegiabilidade, o requisito da proteção legal. No entanto, o próprio Gama Cerqueira desaconselha que a legislação faça referência à necessidade de um efeito técnico. Segundo Gama Cerqueira, a noção de efeito técnico é um dos aspectos mais controvertidos na doutrina, o que bastaria para desaconselhar sua intromissão na lei. De fato, o Board of Appeal, na Apple, ao discutir as invenções implementadas de programas de computador, tem dedicado diversos julgados para definir o que seria o caráter técnico de uma invenção, confirmando essa perspectiva do Gama Cerqueira. Algumas técnicas não são objetos de proteção por patentes, por lhes faltar a aplicação industrial. Por exemplo, uma técnica de chutar uma bola a gol para cobrar uma falta. Isso não poderia ser objeto de patente, porque não tem aplicação industrial, não se enquadra no conceito de tecnologia, ou seja, não é uma técnica que tenha uma logos, uma racionalidade. Eu não consigo converter esta técnica em palavras de maneira que eu possa transmitir aquele conhecimento a um técnico no assunto. A única maneira de transmitir isso é de uma maneira empírica, através de tentativa e erro. Então, treinando essa pessoa. Então, essa separação entre os aspectos objetivos e não objetivos é o que marca a separação entre aquilo que é técnico, daquilo que é técnico que seria objeto de patente ou não. Na Board of Appeal, há uma decisão que ele destaca que as invenções elas precisam mostrar um efeito técnico alcançado. Isso precisa estar evidente no pedido de patente para ganhar a patente. O SPTO, por sua vez, ele não dá muito destaque ao efeito técnico, ele destaca o conceito de utilidade, de utility. Diante dessas diferenças entre o escritório europeu e o escritório norte-americano, o PCT ele indica para as autoridades de busca e exame que elas estão livres para adotar um desses dois critérios. Então veja que essa questão do efeito técnico não é algo obrigatório a ser seguido rigorosamente no exame do PCT. Para que haja um efeito técnico, não é preciso que a invenção produza sempre uma modificação dos estados da natureza. O caráter técnico ele requer a ação humana, a intervenção humana sobre a natureza, mas não necessariamente isso implica que uma matéria esteja sendo transformada. Por exemplo, eu posso ter técnicas patenteadas de processamento de imagens. Isso existe um caráter objetivo nisso, não é uma concepção abstrata, atende ao caráter técnico e, no entanto, não tem nenhuma matéria propriamente dita sendo transformada. Na China, o guia de exame destaca que uma invenção deve ser a solução de um problema técnico, apresentando como exemplos de efeitos técnicos alcançados aumento de produtividade, aumento de qualidade, de precisão, de eficiência, economia de consumo de energia, economia de matéria-prima, simplificação ou conveniência nas etapas de um processo, operação, controle ou uso, a reparação,
ou tratamento de um meio ambiente poluído. Tudo isso são efeitos técnicos listados. No Board of Appeal, uma decisão destaca que a presença de um efeito técnico novo deve ser contextualizada na área tecnológica em questão. Pequenos ganhos de eficiência poderão sim ter um efeito considerado relevante quando aplicados em larga escala industrial. Na patente em questão, ela tratava de um processo de fabricação de papel baseado numa modificação do processo conhecido, que proporcionava uma melhoria de 3% na qualidade do papel, que é um desempenho considerado muito bom na indústria de papel. A presença de um efeito técnico novo, ele não é suficiente para caracterizar a atividade inventiva. Por exemplo, eu posso ter um computador que tem uma dada CPU e a minha invenção consiste em trocar a CPU por uma CPU mais moderna, mais veloz. E com isso, meu computador fica mais veloz. Bom, o computador tem um efeito técnico novo, ele ficou bem mais rápido. No entanto, essa substituição de uma CPU por outra não é considerada inventiva. Então, o fato de eu ter efeitos técnicos na minha invenção não necessariamente garante que isso vai ser considerado inventivo. A referência a um efeito técnico novo aparecia explicitamente na Lei 5772 de 71, a lei que antecedeu a Lei 9279 de 96, a LPI. Lá na Lei de 5772 não se falava de atividade inventiva, mas se falava de efeito técnico novo. Na LPI já não se fala de efeito técnico, mas se fala de atividade inventiva. Apesar disso, o conceito de atividade inventiva ele ainda carrega esse aspecto de efeito técnico. Ainda é uma variável que é trabalhada na análise de atividade inventiva. O conceito de atividade inventiva não traz embutido o conceito de progresso técnico, ou seja, a solução patenteável ela deve ser considerada inventiva, não óbvia, mas não necessariamente ela tem que trazer vantagens sobre todos os aspectos. Ela pode trazer até mesmo desvantagem em alguns aspectos comparada com outras soluções, mas ela pode ser uma solução, por exemplo, mais simples, e isso pode ser suficiente para garantir o efeito técnico, uma solução técnica considerada válida para ser patenteado. Então, ela pode ser uma solução alternativa a uma solução existente. Ela não precisa necessariamente ser vantajosa sobre outros aspectos, sobre todos os aspectos em relação às soluções já existentes. Ela precisa trazer vantagens sobre alguns aspectos. Paul Attali observa que na Convenção de Estrasburgo, de 1963, foi proposta a inclusão desse conceito de que a invenção representasse um progresso técnico. E, no entanto, essa proposta foi rejeitada e acabou não sendo incorporada à Convenção Europeia de Patentes, aprovada na Convenção de Munique de 1963. Conclusão: a invenção como solução de um problema técnico deve ter efeitos técnicos. Ela não pode ser uma criação meramente abstrata. Os efeitos técnicos não precisam ser novos. É possível se chegar aos mesmos efeitos por técnicas alternativas, consideradas inventivas. O conceito de progresso técnico não é exigido. Eu posso ter uma invenção que seja uma solução alternativa, que ela seja inclusive desempenho menor do que uma solução já existente no estado da técnica. Mas ainda assim, como alternativa, ela pode ser considerada inventiva. Muito obrigado.